Olha, você dizendo assim que o seu esposo tem prazer em te levar para onde ele vai, isso deve ser bonito, né? Isso deve ser um testemunho para a comunidade. Amém. Porque hoje mesmo eu ouvi uma história de que o pastor não levava a esposa. Ele falava que não tinha lugar no carro para ela. Alguém contando uma história. E é um pastor, uma história triste. Mas eu vejo como é bonito, talvez o incentivo que a gente tem na Lagoinha, dado pelo próprio pastor Márcio, sempre está junto com a família, ele valoriza muito isso. Mas hoje vocês, um casal jovem, com um desafio muito grande, que é cuidar de uma comunidade, uma igreja, e vocês dois juntos construindo isso passo a passo, tijolo a tijolo. Não é, Lidiane? Tem muita gente que às vezes desiste da história do casamento por muito pouco. E eu acredito que, principalmente numa região onde você está, você deve vivenciar isso. O que você percebe hoje que as pessoas estão abrindo mão da família, do casamento? São motivos grandes, motivos pequenos? As pessoas têm deixado de sonhar? O que na sua experiência pastoral, de aconselhamento, você tem percebido que ficou muito fácil abrir mão da família? O valor humano hoje está muito... não está sendo valorizado o ser humano. Então, é muito fácil, o relacionamento não está bem, eu sair de um relacionamento para procurar outro. E a gente sabe, como cristão, que isso não resolve a situação. Você só muda de endereço o problema. Você só muda de endereço o problema. Então, eu gosto muito de conversar com mulheres mais velhas, porque quando eu vejo que as senhoras, anos atrás, elas perseveraram em manter o lar, elas perseveravam em manter a família. E uma coisa que elas faziam, eu observo bastante, é respeitar a autoridade do marido no lar. E hoje muito disso se perdeu. Então, eu persevero no meu casamento há 11 anos e eu acho isso maravilhoso. E não vamos falar assim, que o Marcos, seu esposo, é o top do primeiro do marido, né? Assim, ele é gente boa, honesto e tudo, um grande marido, um maridão. Mas você lida com as mesmas dificuldades, os mesmos defeitos. Quando eu casei, eu falei com ele, olha, você não vai ouvir da minha boca 3 coisas. Divórcio, eu nunca vou falar mal de você para as pessoas, eu nunca vou falar mal da sua família e nós nunca vamos dormir sem pedir perdão um para o outro. Foi uma decisão sua? Dentro de mim. Então, no início do casamento, no 1º ano, ele costuma falar, foi a lua de fel, foi difícil. E aí, quando ele ficava chateado comigo, eu ficava a noite toda lá, cutucando. Você vai me perdoar, não vai dormir. Você me perdoar, não pode. E ele me perdoava. Então, ele aprendeu isso comigo. Hoje, ele faz isso comigo, ele me pede perdão. Então, assim, é uma decisão que a gente toma. Ô, Lidiane, a gente podia repetir isso, porque para mim são decisões importantíssimas. Primeiro, você nunca decidiu nunca falar mal do seu marido. Decidiu nunca falar mal da família dele. Não é para ele, não, para qualquer outra pessoa. Nem murmurar para você mesma. E terceiro, você decidiu nunca dormir sem pedir perdão depois de qualquer tipo de conflito. Isso, com certeza, se podemos falar assim, que existe receita e tudo, essas coisas assim, mas são decisões que proporcionam você hoje ter um sorriso sincero falando da sua história. Amém. Talvez, com certeza, certamente é isso que proporciona você ter o seu marido aqui fora te esperando e falando, não, fica tranquila, estou com você, estou aqui, e vibrando com a sua vitória. Amém. E vocês não competem, vocês são um só com um propósito de servir ao Senhor. Isso é muito bonito, né? Isso tem sido, eu sei que é difícil falar da gente mesmo, mas eu acredito que isso tem sido testemunho na comunidade onde vocês estão inseridos. Amém. Você percebe isso? Que as pessoas já falam assim, não, casal bonito, quero ser como vocês. Assim, as pessoas falam, graças a Deus o Marcos é muito alegre, então assim, onde ele vai, ele me leva e ele leva os nossos filhos. Ele gosta de estar não só comigo, mas com os nossos filhos também. Então é aquele pai que gosta de levar os filhos na escola, que gosta de sair com as crianças, de brincar com eles, porque ele não teve um pai que fez isso por ele. E ele gosta de fazer isso com os meninos e comigo também. Então eu sou muito caseira, mas ele, não, você vai sair hoje comigo, vamos passear, nós temos que aproveitar a vida. Então as pessoas observam isso e nos falam assim, olha, onde você vai, ele está junto e vice-versa. Os filhos também, a gente não isola os nossos filhos, a gente sempre está junto. Então isso, a vida é o próprio testemunho que a gente pode dar. É possível encontrar tempo para o trabalho,
mas valorizando a família. Sim, com certeza. Isso vocês têm priorizado. Sempre. E nessa região onde vocês estão hoje, você percebe a necessidade de se educar melhor os filhos? Vocês têm trabalhado isso? O que vocês têm feito para levar essa consciência para as pessoas que moram nessa região? Então, o núcleo ele é novo, ele vai fazer 1 ano agora no mês de agosto, nós vamos estar comemorando. E a gente não tem ainda um trabalho específico para a educação de filhos lá. Mas o que eu observo é o seguinte, a educação está terceirizada, né? Então, a mãe ou o pai, os dois saem para trabalhar e aí colocam os filhos debaixo de uma responsabilidade de outra pessoa. Com relação a isso, eu escolhi estar com os meus filhos. Então, é algo que o casal tem que entrar em acordo. Eu vi isso desde o início do seu casamento. Você escolheu abrir mão para cuidar da casa, cuidar dos seus filhos e auxiliar o seu esposo. Você disse agora há pouco algo que pode ser muito forte para algumas pessoas, que você reconheceu e definiu e decidiu reconhecer a autoridade do seu marido. Amém. Sendo submissa à missão que ele tem. Para algumas pessoas isso não é fácil de entender, né, Lidiane? Não, porque o casal, quando ele se une, ele tem que ter um propósito definido, um foco só. Então, quando eu comecei na Lagoinha, eu comecei como obreira integral na Lagoinha aos 21 anos de idade. Eu sempre tive certeza do meu chamado desde o dia que eu converti, aos 17 anos. E o meu esposo também tinha certeza do chamado dele. Então é mais fácil quando a gente tem a mesma visão, o mesmo propósito. Hoje eu sou voluntária, mas eu faço, pastor Charles, as mesmas coisas que eu fazia. Eu não recebo salário, mas eu continuo servindo. Porque você faz por paixão. Porque eu faço por amor a Deus, porque eu sei que foi Ele que me chamou, Ele que colocou a vocação dentro de mim. Então eu não me preocupo se eu ganho ou se eu não ganho. A Bíblia fala, né, que se nós tivermos com o que comer e vestir, amém, não precisa preocupar com outra coisa. Então, eu nunca fui muito preocupada com ter posses e conquistar bens. A minha preocupação hoje, desde o dia que eu me converti, que eu casei, até hoje eu oro, Senhor, eu quero uma família sacerdotal, uma família que te serve. E para mim isso é mais importante. Que lindo, assim, é uma história bonita de se ouvir. Amém. Até porque vocês são jovens, mas já têm 11 anos de caminhada, um lado a lado. Nosso tempo está caminhando para o fim, mas para a gente encerrar, eu queria que você pensasse e refletisse comigo, por que é importante as pessoas abrirem a mente justamente para abrir mão dos desejos materiais, como você fez, como você falou. É importante, vocês podem ter? Pode, todo mundo quer ter. Mas a forma como vocês decidiram não priorizar a vida de vocês em cima disso, trouxe para vocês hoje uma família equilibrada, estável, uma família amável e um testemunho tão gostoso de viver dia a dia na sua casa. Então, é refletir, porque às vezes as pessoas precisam abrir a cabeça para outro lado, falar assim, gente, se eu abrir mão da minha posição, do meu status, de repente da minha renda, eu não vou ter aquele reconhecimento, mas eu vou ser melhor, mais feliz do que ficar trabalhando, ganhando, comprando para gente que eu nem conheço, nem saber o que eu faço. Queria que você deixasse essa reflexão, sabe? Como se você estivesse falando agora para as pessoas da sua comunidade, olha, viva assim, faça essa escolha, você vai ser bem sucedida. Amém. Então, pastor Charles, eu não abri mão só do trabalho na Lagoinha como obreira. Antes de vir para a Lagoinha, eu trabalhava há 7 anos na Universidade Federal. E quando eu fui convidada para estar na Lagoinha, eu pedi para sair do meu trabalho lá também, na universidade de 7 anos. Porque eu entendi que é melhor servir a Deus do que a nós mesmos ou do que os outros. Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem que perguntar a Deus, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Porque a partir de hoje eu não posso mais viver para mim. Eu vivo para cumprir a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos que Deus tem um propósito para cada um, é mais fácil abrir mão do que sonhar os nossos próprios sonhos. Mas aí quando você abre mão, os sonhos se concretizam. Nossa, aí Deus faz abundantemente mais de tudo quanto a gente pensa, imagina no nosso coração, na nossa mente, porque Ele é poderoso para fazer isso.
E os sonhos de Deus, os pensamentos do Senhor, são mais altos do que os nossos. Por mais que eu planeje tudo direitinho, o plano dele é melhor. Amém. Que assim seja. Amém. E que Deus abençoe muito mais a vida de você, Em nome de sua, do Jesus. Marcos, dos meninos. Que sejam mais 11, 22, 44, Amém. Em nome de 88 Jesus. anos, assim, Amém. a como Deus definir para a vida de vocês. Amém.